Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 8 de outubro de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos hoje dando início ao 7º texto da segunda parte do nosso livro de exercícios, e o texto é o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o mediador entre as ilusões e a verdade, tá? Então, ele é o mediador entre o holograma e a realidade, que está por trás do holograma, tá bom? Como ele tem que fazer uma ponte sobre a brecha que existe entre a realidade e os sonhos, a percepção conduz ao conhecimento através da graça que Deus deu a ele para que fosse a sua dádiva a todos aqueles que se voltam para ele em busca da verdade, né? E todos nós que estamos aqui estamos buscando essa verdade, não é isso? É isso. Todos os sonhos são carregados para a verdade através da ponte que ele provê para serem dissipados diante da luz do conhecimento. Ali, cenas e sonhos são para sempre deixados de lado. E onde eram percebidos antes, o perdão tornou possível o fim tranquilo da percepção. A meta que o ensinamento do Espírito Santo estabelece é apenas esse fim dos sonhos. Pois cenas e sonhos têm que ser traduzidos de testemunhos do medo em testemunhos do amor. E quando isso for inteiramente realizado, o aprendizado terá conseguido a sua única meta na verdade, pois o aprendizado, do modo como o Espírito Santo o orienta para o resultado que ele percebe, vem a ser o meio para ir além do próprio aprendizado, a fim de ser substituído pela verdade eterna. Se ao menos conhecesses o quanto o teu Pai anseia para que reconheças a tua inocência, não deixarias a sua voz apelar em vão, nem virarias as costas para as suas substituições das imagens amedrontadoras e dos sonhos que fizeste. O Espírito Santo compreende os meios que fizeste, pelos quais queres alcançar o que é para sempre inalcançável. E, se os ofereceres a ele, né? Oferecesses a ele o que? Os meios que fizeste, né? O que fizemos, né? Ele empregará os meios que fizeste para te exilares, para restituir à tua mente o seu lugar, para restituir a sua mente ao lugar em que ela está verdadeiramente em casa. Do conhecimento onde ele foi colocado por Deus, o Espírito Santo chama por ti para que deixes o perdão repousar sobre os teus sonhos e para que sejas restituído à sanidade e à paz da tua mente. Sem o perdão, os teus sonhos continuarão a aterrorizar-te, e a memória de todo o amor do teu Pai não voltará, significando que o fim dos sonhos já veio. Aceita a dádiva do teu Pai. É um chamado do amor, para que ele seja apenas ele mesmo. O Espírito Santo é a sua dádiva, através da qual a quietude do céu é restituída ao amado Filho de Deus. Recusarias-te a aceitar a função de completar a Deus quando toda a sua vontade é que sejas completo? Tá? Aqui tem um erro de português, tá? É recusarias-te, tá? Eu me recuso, ele se recusa, o outro se recusa, nós nos recusamos a aceitar, tá? Esse verbo é pronominal, tá? Tem um erro de português aqui, beleza? Muito bom. A lição do dia. Bom, antes da lição do dia, a gente vai para o glossário, tá? Uma introdução básica a um curso em milagres.
Vamos para o nosso glossário pegar a maravilhosa definição do que é o Espírito Santo. Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que é metaforicamente descrita em Um Curso em Milagres como a resposta de Deus à separação. O elo de comunicação entre Deus e seus filhos separados, fazendo uma ponte sobre a brecha entre a mente de Cristo e a nossa mente dividida. A memória de Deus e seu Filho que trouxemos conosco no nosso sonho, né? A minha professora falava assim, o Espírito Santo é a lembrança de Deus em nós, né? Era assim que ela definia. A voz por Deus, que fala por Ele e pelo nosso ser real, lembrando-nos também da identidade, que nos esquecemos, da qual nos esquecemos, também denominado como a ponte, o consolador, o guia, o mediador, o professor e o tradutor, tá? Então essas são todas as definições que o Espírito Santo recebe, tá bom? Ao longo do livro-texto, tá bom? Então isso é importante, especialmente para aqueles de vocês que não estiverem acompanhando as aulas do livro-texto, né? Que a gente tem ao vivo todos os domingos à noite, às 19 horas, aqui diretamente pelo nosso canal. Tá bom? Então, vamos à lição. Lição 281. Essa lição, ela é poderosa. Na minha opinião, ela é uma das lições mais terapêuticas de todo Um Curso em Milagres. Eu cometi um equívoco ainda há pouco. Eu falei para vocês que essas definições, o Consolador, o Professor, a voz por Deus, vão aparecer no livro-texto apenas. Não, elas aparecem no livro inteiro, tá bom? E muito possivelmente, não posso garantir assim de cabeça porque eu não me lembro, muito possivelmente nos panfletos também. Então você que tem a edição completa de Um Curso em Milagres, você tem todos os textos. Você tem o livro-texto, o livro de exercícios, o manual dos professores, tá? Você tem também a canção da oração, você tem psicoterapia, processo e prática, você tem a canção da oração, tá bom? E então vai aparecer em todos, tá legal? Muito bem. Nada pode me ferir, exceto os meus próprios pensamentos, exceto os meus pensamentos. Pai, o teu filho é perfeito. Quando penso estar de algum modo ferido, é porque me esqueci de quem sou. Eu me esqueci de quem eu sou. E que sou tal como me criaste. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Os teus pensamentos só podem me trazer felicidade, então eu só quero os pensamentos de Deus. Essa é uma excelente frase para você praticar, tá? Eu só quero os pensamentos de Deus. Esses são os únicos pensamentos que eu quero. A respeito de toda e qualquer pessoa, a respeito de toda e qualquer situação que estiver passando e se passando em minha vida. Se estou triste, ferido ou doente, esse jamais aqui ele é uma outra tradução equivocada do inglês, tá? Seria algo assim, sempre que estou triste, ferido ou doente, eu me esqueci, aí ele bota certo, do que tu pensas e coloquei as minhas pequenas ideias sem significado, no lugar que pertence aos teus pensamentos e onde eles estão. Onde? Qual é o lugar ao qual os meus pensamentos pertencem? A minha mente certa. Aí ele diz assim, e onde eles estão? Eles estão na minha mente certa, sempre. Nada pode me ferir, exceto os meus pensamentos. Nada pode me ferir, exceto os meus pensamentos. Os pensamentos que penso contigo só podem abençoar a mim e aos outros, só podem me abençoar e abençoar a todos os demais. Só os pensamentos que penso contigo são verdadeiros. Hoje não vou ferir a mim mesmo, pois estou muito além de qualquer dor. O meu Pai me colocou a salvo no céu e ele vela por mim. E eu não quero atacar o filho a quem ele ama, pois o que ele ama também é meu para amar, é o meu irmão. Aí vocês podem falar assim para mim, Jaque,
Nesse dia em que Jesus ditou essa lição para Helen Schucman, Jesus forçou demais a barra, né? Imagine você, Jaque, que anteontem caiu um martelo no meu pé. Estou ferido, né? Voltando. Então imagine que você me diga assim, caiu um martelo no meu pé ontem e eu estou ferido. Como assim? Nada pode me ferir exceto os meus pensamentos. Então, se você praticar uma meditação ativa e se concentrar na dor que você está sentindo no seu pé, deixar que ela passe através de você e conseguir deixar ela atravessar você e ir embora, essa dor não apenas vai diminuir drasticamente, como o seu ferimento vai sarar muito mais rápido, né? Então, o que faz o sofrimento é a resistência a ele. Tem uma frase célebre de Buda que é: toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Essa frase foi eternizada na canção Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto, do Legião Urbana, né? Foi a primeira vez que eu tomei conhecimento dessa frase. E aí eu fui descobrir, eu era, assim, tava na faculdade e fui descobrir de onde era a frase, né? E aí eu descobri que era uma frase budista que Renato Russo naquela época estava estudando o budismo, né? É uma pena realmente que o Renato tenha vivido tão pouco, porque ele conseguiu fazer uma boa jornada espiritual na caminhada dele. Muito bem. Então, toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Quem fala sobre isso a partir de uma perspectiva, inclusive científica, com uma abordagem bastante adequada à nossa mente ocidental, é o nosso querido Dr. David Hawkins, que escreveu o livro Poder versus Força, que nós lemos vários livros dele, várias partes desse livro no ano passado, na nossa jornada de libertação, cura e ascensão. Então, sobre esse assunto, vocês podem se aprofundar lendo um livro dele, que é o Deixar Ir. Esse livro já tem uma tradução em português, tá bom? Muito bem. Então, nada pode me ferir exceto os meus pensamentos. Então, imagine que você está com uma dificuldade de relacionamento com alguém e você está sofrendo. O que está fazendo você sofrer não é a ação da outra pessoa. É o julgamento que você tem em relação à ação da outra pessoa. Então, se você parar de julgar, se você parar de levar para o lado pessoal, se você parar de criticar, de dizer que está errado, de dizer que não deveria ser desse jeito, deveria ser de outro, você vai parar de sofrer, tá? Então vamos supor que o seu marido esteja traindo você e você está num sofrimento profundo, porque a sua mente diz para você que ele deveria ser fiel, porque ele, entre aspas, assinou com você um contrato de fidelidade ao casar-se com você. Mas ele não é. Então você entra num sofrimento profundo, porque ele traiu você, ele está traindo você. Mas se você puder olhar para essa situação e pensar, isso não tem nada a ver comigo, esse é um nível de consciência no qual ele está. Existe uma lição para mim nesta traição, existe ouro para mim nesta situação. A bondade, a luz do Criador estão por trás desse acontecimento. Eu vou me lembrar de que todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Eu vou me lembrar de que nada pode me ferir exceto os meus próprios pensamentos. Eu vou aceitar a realidade tal qual ela se apresenta. E vou tomar uma atitude com base nessa realidade que se apresenta agora, para mim. O seu sofrimento, a sua dor vão diminuir drasticamente. Vocês sabem aquele ditadinho que pode aparecer até meio nojentinho? Aceita que dói menos? É verdade. Quando a gente aceita,
Quando nós aceitamos, nós passamos para o próximo passo. Enquanto nós ficamos apegados ao que deveria ser, mas não é, né? Libera o mundo para que ele seja do jeito que ele é. Tem uma lição que fala disso, né? Não é do jeito que eu gostaria que fosse, como dizia a minha professora, sempre falava isso. Não é nada do que eu queria que fosse, né? Ela sempre falava assim, não é, mas não é nada do que eu queria que fosse, né? Começa a doer menos e eu vou pro próximo passo. Qual é o próximo passo? O próximo passo é uma ação física, no plano físico, na terceira dimensão, correspondente àquilo que está se apresentando. Então, por exemplo, descobri que o meu marido está me traindo. O que eu vou fazer com isso? Eu vou conversar com ele, eu vou tentar um entendimento, eu vou propor uma psicoterapia de casais, ou eu vou entender que essa jornada chegou ao seu termo, chegou ao fim. Aí eu vou ter que tomar uma atitude. Bom, vou procurar um psicoterapeuta de casais. Bom, vou ver se ele quer, obviamente. Eu não posso fazer terapia de casais sozinha, sem o meu marido. Vou ver um bom advogado para fazer o meu acordo de separação. Se eu decidir que eu vou me separar dele, tá? Gente, não é eu vou separar dele não, tá? Eu vou me separar dele. Ele vai se separar de mim, tá bom? Erro que eu tô vendo que tá ficando assim, virou uma epidemia agora, o nosso português sendo assassinado diariamente, inclusive nos noticiários de TV, assassinato diário. E eu, semana passada, eu vi um post hilário, eu me lembrei de mim, o padre estava fazendo um funeral, e o caixão do falecido tinha acabado de descer para dentro da cova, e vinha a mulher, e era tudo em inglês, e vinha a mulher dele, eu acho, a viúva. Acho que ela nem era viúva, eu acho que ela era a amante. E aí ela começa a chorar e a fazer um discurso. E ela começa a falar o inglês todo errado. Todo errado. Aí ele começa a ficar nervoso e ele começa a corrigir o inglês dela. Não é assim, não é assado. Aí ela continua a falar, aí ele vem e corrige de novo. Aí ela fala mais uma vez, aí ele vem e corrige de novo. Aí ela pega e joga ele dentro da cova. Joga ele dentro da cova em cima do morto, né? Em cima do caixão. Aí ela termina o discurso dela falando uma frase. E em vez de falar fulano jaz aqui, ela usa um verbo errado. Aí ele lá de dentro da cova, ele fala o verbo certo em inglês. E aí a piada termina. Eu falei, gente, meus alunos vão fazer isso comigo. Mas, gente, não pode. A gente, sabe, a língua, o uso da língua é conexão neural. Conexão neural, caminho neural, é competência na vida. Entendem? Isso já está provado. Provado. O nosso cérebro, ele é neurolinguístico. Quando você vai programar um computador, essa programação ela tem uma linguística e ela tem um idioma, tá? Então, quanto melhor você quiser falar, quiser se expressar e se treinar para isso, mais conexões neurais você está fazendo. Então, mais poder de realização você vai ter na sua vida. Por isso que uma das coisas que se destrói primeiro quando você quer destruir um povo e uma nação é destruir a língua. Foi o que fizeram no Brasil, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. A nossa língua é bonita. A nossa língua é bonita. Bote um vídeo para você assistir um português de Portugal falando e veja qual é a sua herança, né? Eu, de uns tempos para cá, eu tô aprendendo sobre a verdadeira história do Brasil. Gente, nós passamos por uma lavagem cerebral para perdermos a nossa autoestima enquanto povo, enquanto nação. Um dia a gente vai falar sobre isso, tá? Melody Beach, dia 8 de outubro. Aprendendo a esperar.
Comecei a descobrir que esperar é uma arte, que esperar consegue as coisas. Esperar pode ser muito, muito poderoso. O tempo é uma coisa valiosa. Se você pode esperar 2 anos, talvez consiga algo que não conseguiria hoje. Por mais que trabalhasse, por mais dinheiro que jogasse para o alto, por mais que batesse com a cabeça na parede. Texto do livro A Coragem para Mudar, de Dennis Howley. As pessoas mais bem-sucedidas em viver e amar são aquelas que aprenderam a esperar. Poucas pessoas gostam de esperar ou de aprender a ter paciência. Sim, esperar pode ser um instrumento poderoso que nos ajudará a conseguir muitas coisas boas. Não podemos ter sempre o que queremos quando queremos. Por motivos diferentes, o que queremos fazer, ter, ser ou conseguir não está disponível para nós agora. Há coisas que não podemos fazer ou ter hoje, mas não existe nada no mundo que não possamos vir a ter no futuro. Podemos ficar loucos tentando conseguir hoje o que virá naturalmente e com facilidade mais tarde. Depois do quê? Depois da transformação das nossas mentes. Se eu quero ser um milionário, eu tenho que aprender como pensa um milionário. Estou falando de milionários honestos, tá, gente? Não estou falando de gente corrupta que está explorando os povos aí em diversos países, inclusive no nosso, tá bom? Podemos confiar que tudo está dentro do programa. O tempo de espera não é um tempo perdido. Algo está sendo trabalhado em nós, em alguém mais, no universo. Não temos de colocar nossas vidas em suspenso enquanto esperamos. Podemos dirigir nossa atenção para outro lugar. Podemos praticar a aceitação e a gratidão enquanto isso. Podemos confiar que temos uma vida para viver enquanto esperamos e então continuamos a vivê-la. Lide com a sua frustração e impaciência, mas aprenda a esperar. O velho ditado, não se pode sempre conseguir o que se deseja, não é totalmente verdadeiro. Quase sempre na vida podemos conseguir o que desejamos, principalmente aqueles desejos de nosso coração, se aprendermos a esperar. Hoje estarei disposto a aprender a arte da paciência. Se estiver me sentindo impotente porque estou esperando algo acontecer e não tenho controle do tempo, concentrar-me-ei no poder de aprender a esperar, tá bom? Então, olha só, o que esse texto fala pra gente sobre a nossa prática com o Curso em Milagres? Todos vocês já sabem que um Curso em Milagres é um programa de treinamento mental, de desprogramação do sistema de pensamento do ego, para que a programação original do sistema de pensamento do Espírito Santo possa assumir o controle. Lembrando que essa programação original, ela não precisa ser reinstalada. Ela já é nossa, ela é a nossa programação padrão, ela é nossa por direito divino. O livro do Gênesis descreve isso. Então, Adão e Eva viviam nus lá no paraíso, nus no sentido de inocentes, tá, gente? Não era pelado, nu com a mão no bolso, tá? Viviam nus lá no paraíso, enquanto estavam na terceira dimensão, no sonho feliz, governados pelo sistema de pensamento do Espírito Santo, beleza? Num determinado momento, a cobrinha lá, a safadinha, chega e fala: eu vou dar a vocês a ciência do bem e do mal, comam do fruto da árvore, né? E vocês serão tão poderosos quanto Deus. Pronto. E naquele momento nos é instalado, é uma metáfora para o momento da instalação na mente humana do sistema de pensamento do ego. Mordemos a maçã. Não à toa a gente tem esses bichinhos sensacionais da Apple, não é mesmo? Quem aqui tem equipamento da Apple, né? Por que a bichinha, a empresa, uma das marcas mais valiosas do planeta se chama Apple? Mordemos a árvore do conhecimento, mordemos o fruto da árvore do conhecimento, né? Para falar de forma rigorosamente correta. Mordemos a maçã. Beleza. Então, nós temos um tempo para
atravessarmos esse período de desinstalação, para nos lembrarmos de Deus, para nos lembrarmos de quem somos. Quem é o nosso professor, o nosso mestre nessa jornada? O Espírito Santo, que nos relembra do seu sistema de pensamento, beleza? Então, hoje a gente vê todo mundo querendo sair do ponto A para o ponto B em um final de semana, não é mesmo? Então a gente vai para aquela imersão do coach, a gente vai para uma psicoterapia breve, a gente vai para o curso super rápido da lei da atração, mas é estranho, nós só gastamos dinheiro e a vida não muda. Por quê? Porque nós não temos paciência para esperar que a mudança da mente se complete. E nós não queremos trabalhar. Você não quer ir para academia todo dia levantar peso. Você quer ir para academia uma vez por mês e em um mês você fica marombeiro lá, bacanão, com a sua barriga tanquinho. Não é? Então, gente, tudo nessa terceira dimensão, nesse ponto que a gente tá, que ainda não estamos no sonho feliz, né? Estamos nos primeiros degraus de nossas escadas ascensionais. Tudo nessa terceira dimensão leva um tempo. E requer o quê? Requer o exercício diário. Por isso que eu faço vídeos diários para vocês. Porque se nós todos passamos por uma lavagem cerebral para que nossas mentes funcionem de acordo com o sistema de pensamento do ego, então nós temos que fazer uma deslavagem cerebral, né? Nós fomos longe, lembrem-se da parábola do filho pródigo, nós fomos longe, nós nos afastamos da casa de nosso pai. Nós já passamos por todas aquelas, digamos, maravilhas de gastarmos o dinheiro de nosso pai numa vida de devassidão, de sexo, drogas e rock and roll. Já passamos, já entramos em sofrimento e já começamos a nossa jornada de volta para casa. Mas nós estamos nas nossas jornadas de volta para casa? Ainda estamos nelas. Ainda não chegamos na casa de nosso pai. Quando chegarmos, seremos recebidos com festa. Ele matará um novilho gordo e colocará um anel nas nossas mãos, o melhor anel. Entenderam? Mas existe uma jornada de volta para casa. E essa jornada se resume à aquisição das virtudes, à elevação dos níveis de consciência. Eu saio do medo, eu saio da culpa, eu saio da vergonha, eu saio da apatia, eu saio do orgulho, eu saio do desejo, né? Eu caminho para a coragem, depois eu vou para a neutralidade. Essa lição de hoje é uma lição de neutralidade. Nada pode me ferir, exceto os meus pensamentos. Ah, então é isso? Então não tem bom nem ruim. Tem a experiência que chegou para minha vida para me ensinar algo. Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Então eu começo a emanar um campo de energia neutro que não resiste ao problema que chega na minha vida. O problema chega na minha vida, eu entendo que ele aconteceu, eu aceito e eu tomo providências na realidade para resolvê-lo da melhor forma possível. Quais providências eu vou tomar? Vamos lá para a lição 7.1. Com quem eu devo falar? Aonde eu devo ir? O que eu devo dizer e a quem? Com quem eu tenho que falar? Meu Deus, me mostre. Aonde eu devo ir? Aonde? O que dizer e a quem? O que dizer e a quem? Ok? E aí eu espero a orientação. Eu espero a orientação. Eu espero a orientação. E essa orientação vai vir. E às vezes, gente, vem uma orientação bizarra.
vem uma coisa para você fazer que, putz, gente, e às vezes vem uma coisa tipo assim, nossa, eu jamais, sozinha eu teria pensado nisso. Ou jamais eu imaginaria que esse seria o melhor curso, o curso adequado para minha ação nesse sentido. Ok? Mas eu vou precisar, né, para voltar ao texto, aprendendo a esperar, eu vou precisar ter paciência. Porque eu levei 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos sendo programada num sistema de pensamento mentiroso, inadequado, ok? Ok? Então, isso vai levar um tempinho para eu me desprogramar. Vai levar um tempinho para eu poder alcançar esses novos níveis de consciência. Não vai ser de hoje para amanhã, tá bom? Então tenham isso em mente e não queiram. Isso aí é um conselho que eu dou para vocês. Nunca cair nessas esparrelas porque eu nunca confiei em almoços grátis, sabe? Mas quem tiver dando como é que se diz? Quem tiver dando eu esqueci o que eu ia falar. Desculpa, daqui a pouco eu lembro. Vamos lá para o livro de Marianne Williamson, O Amor Encantado. Há mais para dizer, mas não temos a linguagem necessária. Há mais para ver, mas não temos olhos para isso. Há mais para amar, mas não temos o coração. Ainda não, meu amor, ainda não, pois acredito no poder do amor e na atração magnética dos planetas em suas órbitas. Aí não é atração magnética, né, gente? É atração gravitacional. Mas com certeza ela não é engenheira, né? Mas não é magnética, é gravitacional. Você é atraído para orbitar a minha volta e eu sou atraída para orbitar a sua volta. Circularemos para sempre um em volta do outro, pois nossas órbitas são atraídas uma para a outra. O Sol no centro determinou isso, e sua Lua, por mais fraca ou mais forte que seja, por mais que seja central à nossa visão, ou apenas periférica e às vezes ignorada, sempre nos fará voltar aos nossos corações. De volta à casa, então, no refúgio do amor, sempre nos encontraremos. Eu estarei lá, nem que seja por um momento, e direi a você todas as vezes: eu me lembro, meu querido, este é o meu lar. Você acha que os planetas se chamam de querido, querida? Você me perguntou com um sorriso. E eu disse: em certos níveis, acho que se chamam. É aí que todos nós começamos. Um príncipe e uma princesa, um desejando o outro, vagando por terras estranhas à procura de alguém a quem perdemos. O que procuramos não é um arranjo eterno, mas uma bênção interior, e nossas almas se voltarão para a possibilidade de união, como as flores se voltam para a luz do sol. Fadas malvadas e rainhas perversas, monstros e dragões e feitiços perigosos sempre ameaçarão nossa chegada a esse céu. Contudo, somos atraídos para o nosso destino como que por um ímã. E enquanto monstros possam nos atrasar, eles não têm poder para mudar o nosso caminho. O mapa de nossa liberdade está confiado aos anjos e guardado por eles. Encontraremos as trevas de uma existência solitária, mas não nos encontraremos outra vez na luz de uma intensa e generosa compreensão. Encontramos nesse lugar um beijo interminável. Cada um de nós leva gravadas no coração as seguintes instruções: venha para casa, venha para casa. Então o amado chega para nos levar. Como o príncipe que chega para acordar a bela adormecida, ele é um príncipe terreno, que acaba de receber a mais alta coroa. Com a sua espada da verdade, sua honestidade e coragem, e seu escudo de virtude,
a sua integridade intacta, ele corta o mato que circunda o castelo e nos livra da escuridão de nossa mais longa noite. Desperta, abraçamo-nos e juntos entramos nos reinos encantados. O reino da terra é assim revivido e a vida recomeça para todos. Era uma vez, numa dimensão muito distante do consciente, começou uma aventura mística. Agora, muito tempo depois, começamos a despertar do nosso sono muito, muito profundo da separação e da culpa. Há um som de passos quando o amado se aproxima. Ele chegou ao nosso lado e estamos prestes a acordar da morte de nossas antigas identidades. O amado traz o elixir do renascimento em suas mãos, em cada beijo, e nossas almas se reúnem em Deus. Estamos livres de nossos pesadelos. Somos perdoadas e libertadas. Estamos totalmente apaixonadas, tão felizes por estarmos em casa. A oração. Deus amado, peço pelos amores do meu passado, aqueles que me escolheram e aqueles que não me escolheram. Peço por sua felicidade, peço pelo seu crescimento e pelo seu bem. Que os seus corações sejam inundados de luz, que os seus desejos finalmente sejam atendidos, que encontrem o que procuram, mesmo que isso possa não ser eu. Amém. E aí, eu tenho uma outra oração que é muito linda, né? Eu aprendi com uma professora americana maravilhosa, que ela dizia assim, quando você pensar naquele seu amor, ou aquele cara que te rejeitou, ou o seu ex-marido, seu ex-companheiro, e a coisa não foi adiante, reze e peça a Deus para que ele encontre a sua mais elevada linha temporal. Para que ele seja muito feliz. Ore por ele. Gente, como isso dá certo? Especialmente se você estiver se prendendo ainda a uma pessoa que já não te quer mais, né? Então essa pessoa, seja um homem ou mulher, essa pessoa não te quer mais. Essa pessoa decidiu que a relação de vocês chegou a um termo, né? E você não queria isso. Como dizia a minha professora, nada do que eu gostaria que fosse. Então reze pelo bem dessa pessoa. Reze pela felicidade dessa pessoa. Vocês vão ver como isso vai fazer com que vocês se esqueçam dessa pessoa mais rápido. E que outra pessoa mais adequada para o seu momento presente chegue na sua vida. Então ela ensina assim, toda vez que você pensar nesse homem ou nessa mulher, faça uma oração por ele ou por ela. Que o fulano encontre, manifeste a sua mais elevada linha temporal. Que Deus esteja com ele. Que Deus o proteja, que Deus o acompanhe, que Deus o guie. Tá bom? A lição do dia. Nada pode me ferir, exceto os meus pensamentos. Pai, o teu filho é perfeito. Quando penso estar de algum modo ferido, é porque me esqueci de quem sou e de que sou tal como tu me criaste. Os teus pensamentos só podem me trazer felicidade. Se sempre que estou triste, ferido ou doente, eu me esqueci do que tu pensas e coloquei as minhas pequenas ideias sem significado no lugar que pertence aos teus pensamentos e onde eles estão. Nada pode me ferir, exceto os meus pensamentos. Os pensamentos que penso contigo só podem abençoar. Só os pensamentos que penso contigo são verdadeiros. Então, nada pode me ferir, exceto os pensamentos que eu tenho com relação ao meu companheiro, à minha companheira, ao meu marido, à minha esposa, tá? Hoje não vou ferir a mim mesma, pois estou muito além de qualquer dor. O meu pai me colocou a salvo no céu e ele vela por mim. E eu não quero atacar o filho a quem ele ama, pois o que ele ama também é meu para amar. Tá bom, gente? Então é isso, essa é uma lição muito poderosa. É uma consciência, um download que Jesus nos dá, nossa, é uma chave que abre muitas portas. É uma chave que ajuda você a sair do sofrimento muito mais rápido. Mas muito mais rápido mesmo. Não subestimem o poder desta lição. Nada pode me ferir, exceto os meus pensamentos. Então não é a circunstância externa que está acontecendo,
na minha vida, que está me ferindo, é o que eu estou pensando a respeito dessa circunstância externa. O que eu estou pensando, e aí eu vou dar uma dica para vocês, o que eu estou pensando a respeito de mim mesma e o que eu estou pensando a respeito de todas as outras pessoas que estão envolvidas, tá bom? Então, meus queridos, minhas queridas, esta era a mensagem do dia, de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.